Oi, gente. O tema da aula de hoje é formação do território brasileiro. E antes de iniciar a explicação, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí nesse mapa e percebessem quais continentes estão representados aí nesse mapa. Esse mapa que foi produzido aí pelo alemão Henricus Germanus em 1489, antes das grandes navegações, que a gente vai entender depois. Então, percebam aí. Olha, nesse mapa aí a gente dá para conseguir visualizar o continente europeu, que eu estou circulando aí, olha. O continente asiático, tá? E o continente africano. Aí você pode se perguntar, ué, mas cadê a América? Cadê a Antártida? Cadê a Oceania? Elas não existiam? Claro que existiam. Só que nesse período aí elas ainda não eram conhecidas, esses continentes não eram conhecidos ainda pelos europeus. Por isso que eles não estão representados aí. Esse mapa que está aí era um mundo que era conhecido naquela época pelos europeus, certo? E os europeus, minha gente, eles comercializavam antes das grandes navegações com o povo do Oriente. Então, por exemplo, eles saíam aqui, olha, da Europa, tá? E eles vinham aqui por essa rota comercial aqui pelo mar Mediterrâneo e chegavam até essa região aqui, ó, sul e sudeste da Ásia, onde eles comercializavam. O que eles comercializavam? Especiarias como pimenta do reino, cravo, canela, baunilha. Eles também compravam e vendiam, compravam principalmente, né? Tapetes, sedas, pedras preciosas, porcelanas, enfim, havia um comércio aí entre essas regiões. E aí o que acontece? Portugal e depois Espanha, Holanda, Inglaterra e França, que são países do continente europeu, eles ficaram interessados e queriam comercializar mais. E eles queriam descobrir outros caminhos para se chegar até o Oriente, até as Índias, né? Como eles chamavam essa região toda aqui de Índias. Então eles pensavam, porque só essa rota estava se tornando insuficiente, né? Muitas vezes ela era períodos aí dominadas por italianos de Gênova, de Veneza, isso muitas vezes dificultava. E aí nessa busca por novos caminhos para se chegar às Índias, né? Ao Oriente, eles aproveitaram que a tecnologia deu uma avançada. Então, assim, começaram as técnicas mais modernas de navegação, navios mais potentes, capazes de navegar com maior segurança pelos oceanos. O surgimento aí da bússola, que era do astrolábio, que eram instrumentos de orientação em meio aos oceanos, o surgimento também de mapas, de cartas que mostravam o caminho, e isso se tornava menos perigoso. Então, com tudo isso, eles foram descobrindo novos caminhos, né, para se chegar até as Índias ou até o Oriente. E terminou aí por conhecer outros continentes que a gente vai ver agora nessa próxima telinha, né? Eles acabaram por descobrir aí, olha, durante o período das navegações, que a gente vai ver lá na frente como ocorreu isso, eles descobriram o continente americano, né? Outras partes do continente
Asiático, a Oceania, né? Outras partes também, a maior parte do continente africano. Isso durante o período das grandes navegações. Gente, a questão chave aqui é o que aconteceu quando eles descobriram essas novas terras? Simples e básico. Eles exploraram, né? Eles estabeleceram uma relação entre metrópoles, que eram eles quem? Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, França e as colônias. Quem eram as colônias? Os territórios do continente americano, que posteriormente do africano e do asiático, certo? Então, como eram essas relações entre as metrópoles e as colônias? Primeira característica dessa relação, havia uma exploração no intuito de acumular riquezas. Por exemplo, Portugal, quando explorou o Brasil, o objetivo era extrair o máximo de riqueza que eles pudessem, principalmente ouro, prata, porque naquela época um país era rico se possuísse metais preciosos. Então, quanto maior o acúmulo de metais preciosos, mais rico se tornava o país. Uma segunda característica aí dessa relação entre metrópoles e colônias, que eram os territórios explorados, era a extração de forma compulsória e violenta. Então, vocês já devem conhecer um pouco da história de exploração dos índios, principalmente, que habitavam, né, o território brasileiro, habitam alguns ainda, e eles foram explorados de forma violenta. O território foi explorado de forma violenta. Tudo que foi desenvolvido aqui, as estradas, as ferrovias, todo o desenvolvimento aqui era simplesmente para facilitar a exploração, né? Não eram porque os portugueses eram bonzinhos, iam investir no território brasileiro, não. Eles faziam as ferrovias justamente para trazer o minério de ferro até o litoral, para do litoral levar aí essa matéria-prima para o continente europeu, certo? E havia também o Pacto Colonial. Veja aí na sua telinha como era esse pacto colonial. A colônia, vou pegar aqui o exemplo do Brasil, que era uma colônia, fornecia matérias-primas, olha a seta aí, ó, para a metrópole. Então, o que o Brasil fornecia para Portugal, que era o país que o explorava? Fornecia cana-de-açúcar, fornecia ferro, ouro, posteriormente o café, carne e assim por diante, os produtos gêneros tropicais, né? E assim por diante. E o que a metrópole, no caso Portugal, fornecia para o Brasil colônia? Produtos manufaturados, né? Produtos feitos com auxílio de máquinas. E aí, minha gente, começou a haver uma relação muito desigual, né? Começa a surgir um processo de desigualdade, porque a metrópole explora a colônia e depois fornece o que para a colônia? Os produtos manufaturados mais caros. Então, é a colônia empobrecendo e a metrópole enriquecendo. E a origem da desigualdade, ela vai entre os países, né? Ela vai ter aí o seu início, basicamente nesse período aí que fica conhecido, gente, como o período do capitalismo comercial. Em que período é esse? Do século XV ao final da metade aí do século XVIII, então 1500 até 1750. Que é quando começa a primeira revolução industrial lá na Inglaterra. E o que vai ajudar nessa primeira revolução lá na Inglaterra, né? A Inglaterra também era uma metrópole na época,
que exploravam outros territórios. Bem, o que vai facilitar é a acumulação de riquezas que geraram condições para a ocorrência dessa revolução. Então, a Inglaterra, por exemplo, ela teve outros fatores também, mas o acúmulo de metais preciosos, de ouro, prata, essas vantagens que eles tinham com a exploração das colônias facilitaram aí o enriquecimento, a acumulação, que geraram condições para eles investirem aí nas primeiras indústrias, tá certo? Então vamos lá para o próximo tópico, né? Já falando um pouquinho de forma mais detalhada da ocupação do continente americano pelos europeus. Como foi isso? Né? Como é que foi essa ocupação? Então, em 1492, o navegador Cristóvão Colombo, ele saiu da Espanha. Eu vou circular aqui o continente europeu para a gente se localizar. Olha, que o continente europeu, Cristóvão saiu mais ou menos aqui da Espanha. E ele estava à procura de um caminho que o levasse para a Índia. Então, onde ele queria chegar? Ele queria chegar aqui, ó, nas Índias, tá? Já havia esse caminho aqui, mas ele queria outro caminho. Então, nessa época, já se tinha conhecimento de que o mundo era geóide, era esférico, né? E ele pensou, não, então, se eu sair daqui do continente europeu e vier assim, ó, eu vou rodear e vou chegar até onde? Até aqui, ó, na Índia. Então, se o mundo era redondo, geóide, né? Esférico, com certeza isso ia acontecer. Ele saindo daqui, ó, ele ia rodear e ia chegar até aqui. Acontece que ele não sabia que no meio do caminho existia quem? Mais terras, né? O continente aí que ficou chamado de americano. Então, quando ele vinha aqui nessa direção, olha, ele se deparou com essas terras aqui, certo? Que ele se deparou, na verdade, ele desembarcou em uma ilha, a qual ele deu o nome, né, de São Salvador. E essa ilha é uma pequena parte do continente americano, que passou a se chamar de americano, gente, porque em homenagem a Américo Vespúcio, né, que Américo Vespúcio, ele era um banqueiro, um navegador, e foi um dos que financiou as primeiras expedições a essa nova região aqui, que era chamada Novo Continente. Então, ele pagou, ele tinha bastante recursos, então ele financiava essas viagens. E aí, por isso que ficou com o nome aí americano em homenagem a ele, né, ao Américo Vespúcio. Certo? Então, é isso. Foi assim o início da ocupação do continente americano. Só que quando a Espanha ela descobriu, né, a existência das terras da América, Portugal, que é o país vizinho aí, lá na Europa, ficou enciumado e queria também participar da exploração das novas terras. E aí, para não gerar um conflito e uma guerra entre os dois países, eles fizeram um acordo, né? Um acordo que ficou amplamente conhecido como o Tratado de Tordesilhas. Foi assinado aí em 1494 entre a Espanha e Portugal. Para dividirem as terras do continente americano. Então, todas as localidades que estavam a leste, essa parte, toda essa região aqui a leste, ficou pertencendo a Portugal. E todas essas terras aqui a oeste ficou pertencendo a Espanha, tá? E essa linha de Tordesilhas aí, ela era um marco que dividia aí essas terras. Vocês percebem que
a maior parte do território brasileiro aqui, olha, vai pertencer a Portugal, depois eles vão adentrar mais, expandir o domínio dessas terras, tá certo? E é isso. E aí a gente tem uma atividade, vocês dão pause aí para copiá-la. Um abraço e até a próxima.